ao trabalho sobre o anteprojeto de reforma do Código Penal. Informo aos senhores que cada palestrante terá 30 minutos e aqueles que estejam vendo via internet terão acesso direto conosco via um chat disponível do lado direito da página. Então, o primeiro palestrante será o professor Jackson Zílio. O professor Jackson é doutor em Direito Penal pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, promotor de justiça, e abordará o tema metodologia de elaboração do anteprojeto de Código Penal. Então, vai funcionar da seguinte forma. O professor Jackson terá 30 minutos para abordar o tema, e os outros 30 minutos ficarão abertos para debate e na sequência aos demais palestrantes. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Jackson. Bom dia a todos. Cumprimento os colegas de mesa nessa manhã, através da pessoa do Paulo César Busato, orientador e amigo que vem organizando, e creio que essa iniciativa desse encontro para discutir alguns problemas de direito penal se deve ao empenho dele, e em virtude disso o cumprimento nessa manhã. O meu tema, evidentemente, também é um tema que não foi por mim escolhido, mas indicado pelo professor Paulo Busato, e se refere à metodologia de trabalho, de elaboração do anteprojeto de Código Penal. Como se constituiu essa comissão e como ela vem trabalhando desde o ano passado. Como todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, em 2001 o Senado Federal Brasileiro instituiu uma comissão em que é capitaneada pelo ministro do STJ, o Gilson Undip, que pretende levar a cabo uma reforma completa no Código Penal brasileiro. Essa comissão se iniciou através de um requerimento do senador Pedro Taques, e esse requerimento, dirigido ao Senado, buscava um projeto de Código Penal que fosse adequado à Constituição de 1988 e às novas exigências de uma sociedade, segundo ele, complexa e de risco. Em complemento, o senador José Sarney também apresentou um requerimento e aprovou uma comissão de juristas que teria um prazo de 180 dias para elaborar esse código. E essa comissão, a princípio formada por 15 membros designados, integravam basicamente os ministros do Gilson Undip e Maria Tereza Moura, do STJ, o senhor Antônio Bulhões, que é advogado indicado pelo PMDB, o senhor Emanuel Cacho, também indicado pelo PSC e pela OAB, Gamil Erich, indicado pelo PR, o senhor José Moinhos Pinheiro Filho, indicado pelo senador Francisco Dornelles e por organizações da sociedade civil, a senhora Juliana Belocchi, que é defensora pública indicada pelo PT, a senhora Luísa Eluf, que é procuradora de justiça indicado pelo PT, Luiz Carlos Gonçalves, que é procurador-geral da República, Luiz Flávio Gomes, jurista do Estado de São Paulo, Marcelo André Azevedo, indicado pelo DEM, Marcelo Leal Lima Oliveira, Marcelo Leonardo, indicado pela OAB, René Ariel Dotti, indicado pelo PSDB, Tércio Nunes e Silva, indicado pelo PMDB. Faço essas demonstrações em relação a quem indicou, porque são alguns aspectos importantes posteriormente para análise. E já numa primeira reunião também se agregou o nome de Ivo Odon, que é um consultor do Senado, indicado pela presidência. E se acrescentou, além dessas vagas, mais uma, que foi indicada pela Associação dos Magistrados do Brasil,
e nela integrou o desembargador Marco Antônio Marques da Silva, do Tribunal de São Paulo. Essa comissão geral se repartiu em três subcomissões, que é uma subcomissão de parte geral, que até dias atrás era integrada pelo advogado René Ariel Dotti, uma comissão especial, que é integrada pela defensora Juliana Belloc, e uma subcomissão de legislação extravagante, que é integrada por esse consultor do Senado, Thiago Ivão Odon. No curso dessa comissão, como se é de conhecimento geral também, a ministra Maria Tereza Moura pediu afastamento dos trabalhos e o professor René Ariel Dotti, que era o relator da parte geral, também solicitou afastamento. Em virtude do tempo e da proposta deste encontro, eu vou me limitar a alguns aspectos metodológicos imprimidos, sobretudo pela comissão de parte geral, que até dias atrás, como disse, era comandada pelo advogado René Ariel Dotti. E assim eu faço no aspecto formal e também no espírito que move os trabalhos dessa comissão. A primeira dúvida que se apresenta quando se tenta analisar o andamento dos trabalhos dessa comissão é tentar saber se a pretensão é de uma reforma da legislação penal em pontos específicos e eventualmente desatualizados, ou mais bem que se trata de um novo Código Penal, um projeto completamente distinto do que existia. Pelo que se vê do requerimento de criação, que teria o prazo de 108 dias para a conclusão, se trata de um anteprojeto de novo Código Penal. Não se trata, portanto, de seguir aquele modelo de Código Penal vigente que foi elaborado durante a ditadura fascista do Estado Novo. Nem mesmo na parte menos autoritária, que é a parte da revisão da parte geral de 1984. Desejar causa espanto, por isso mesmo, que muito embora o prazo dessa comissão já tenha findado, não existe nenhum texto base elaborado pelos nobres juristas. Pelo que se vê da parte geral, os trabalhos da comissão consistiram apenas numa mudança tópica dos artigos, mas seguindo o mesmo desenho de lei que é o Código Penal vigente. Depois disso, urge também analisar o procedimento que vem sendo conduzido, vem sendo realizado pela Comissão Geral. Com devido respeito, esse é o meu entendimento pessoal, não é um entendimento, evidentemente, do grupo de Direito Penal de Curitiba, que todos aqui participam. Essa comissão, desde o início, ela se mostra antidemocrática. Como se percebe pela nomeação dos membros, não se primou em nenhum momento pela qualidade acadêmica e pela produção intelectual isenta, mas sim pela indicação pessoal e por interesses partidários e interesses políticos. Aliás, nem mesmo os partidos de esquerda se organizaram adequadamente para a indicação de algum membro que não tivesse um perfil conservador evidente. Desde o ponto de vista científico, que deveria ser o norte de condução dos trabalhos dessa comissão, o processo de indicação é um completo fracasso. E esse déficit evidente de qualidade se deve, sobretudo, não pela presença das pessoas e dos juristas que integram, mas sim pela ausência de pelo menos 3 penalistas brasileiros que deveriam ser consultados em alguns temas, pelo menos específicos, da parte geral. E digo isso
em relação aos professores Juarez Tavares, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o professor Nilo Batista, também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o professor Juarez Cirino dos Santos, da Universidade Federal do Paraná. Sinceramente, sem nenhum menosprezo às qualidades intelectuais que tenho certeza que todos os integrantes dessa comissão possuem, em nenhum momento da história do regime democrático se afastou tanto do conhecimento produzido pela academia. Eu tenho claro que os membros dessa comissão possuem conhecimentos práticos de funcionamento do sistema de justiça criminal, mas isso não parece suficiente para possibilitar uma redação de leis que retratem o que existe de mais moderno na teoria do crime e na teoria da pena. É mais, sequer há um criminólogo que pudesse fixar critérios de criminalização e descriminalização. Inclusive, nem no tempo da ditadura militar, em que o direito penal brasileiro praticamente se desmantelou, fez-se tamanho descaso à produção acadêmica brasileira. Por isso mesmo que a impressão que se tem é que, para se integrar a essa comissão, basta alguns poucos e bons, evidentemente, contatos políticos e um requerimento partidário. Nada mais do que seguir uma velha burocracia lusitana. Mas há também um outro ponto grave nessa comissão. O projeto de reforma tenta ser democrático pelo simples fato de realizar, pelo site de internet, uma pesquisa popular. Mas, em se tratando de direitos fundamentais e de garantias do cidadão frente ao poder de punir, esse recurso aparentemente democrático pode se mostrar autoritário, mais autoritário do que parece. É que o cidadão comum não tem, em geral, o mínimo conhecimento científico que lhe permita elaborar uma decisão racional sobre o tema penal proposto, motivo pelo qual a decisão, as suas conclusões são sempre emotivas ou fruto de influência midiática. Isso se pode ver muito bem em alguns resultados das pesquisas empíricas realizadas pelo próprio Senado Federal nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. E cito alguns exemplos. A redução da maioridade penal, cerca de 44% dos que participaram, dos pesquisados, concordam, e apenas 26% discordam. Sobre aborto de fetos anencéfalos, 39% votaram a favor e 61% votaram contra. Sobre a progressão de regime, 93,7% votaram contra. Sobre a redução da maioridade penal pela PEC, 87% votaram a favor. Sobre a inclusão de atos de corrupção na lei de crimes hediondos, 99% votaram a favor. Sobre a criminalização do trote vejatório, 88% votaram a favor. Sobre a criminalização de atos preparatórios de homicídio, 77% votaram a favor. Sobre a pena de prisão para acesso a sistemas digitais, 61% votaram a favor. Atualmente está aberta uma discussão sobre acabar com a liberdade condicional para condenados em crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. E o resultado, evidentemente, vai seguir essa linha. Com isso, eu quero ressaltar que esses resultados brutais, que imprimem um terrorismo penal sem precedentes na história da democracia, são antevistos em qualquer parte do mundo. Marx chamaria isso de falsa consciência de classe, é dizer, que o povo tem uma consciência distinta da ordenada por seus próprios interesses. Mas aos penalistas, aos juristas e aos legisladores, espera-se que não aproveitem essa falsa consciência para reforçar o poder punitivo, porque seria utilizar de um populismo penal para implantar políticas públicas autoritárias sobre uma frágil cortina democrática.
Há que se recordar que a democracia substancial, essa que se define por um leque de garantias cidadãs, tem que se proteger da democracia das maiorias, populista, o que não acontece quando se fomenta a participação popular em temas que nem os especialistas estão em consenso. Ninguém cogitaria, por isso mesmo, em perguntar ao povo o que pensa sobre os cálculos de um engenheiro público sobre a construção de uma grande obra. Muito menos seria possível indagar ao povo o que pensa sobre o conceito material de culpabilidade, o que pensa sobre o fundamento da criminalização do erro de proibição excusável fundado de dever de informação, ou sobre critérios objetivos para a imputação ao tipo. Mas, em se tratando de temas políticos criminais, por azar, parece que qualquer cidadão tem conhecimento suficiente para participar da discussão, já que as verdades aqui parecem certas e confirmadas por uma imprensa desinformada e policialesca. Em virtude disso, é preciso cuidar para o fato de que a democracia real, que garante as minorias do poder da tirania das maiorias, o povo não pode se converter num penalista de plantão. Enfim, fora essa tentativa e equivocada de fazer democrático algo que já nasceu autoritário, pelo menos os trabalhos também dessa comissão geral se mostram até o presente momento obscuros e arbitrários. Chegou a essa conclusão pelo pouco material que se tem acesso a respeito, salvo o que se chegou graças a um esforço pessoal do desembargador José Moinhos Pinheiro Filho, que deve ser ressaltado, que acabou enviando por conta própria um desenho dos trabalhos que estão sendo elaborados. Fora isso, existe realmente uma cortina em relação ao conteúdo dessa reforma. O próprio relator da Comissão Geral, o advogado professor aposentado René Arialdotti, postou na internet algumas considerações sobre essa reforma do Código Penal. E depois foi na Universidade Federal do Paraná e também ressaltou alguns pontos da reforma. Recentemente publicou no boletim do IBC-CRIM um resumo, um relatório dessas atividades, e disse que alguns setores da sociedade civil, induzidas por um jornalismo de sensação, esperam um Código Penal de extremo rigor, que contraria sua posição pessoal. E, além disso, que essa prorrogação do prazo de conclusão não poderia suprir alguns equívocos, dúvidas e incerteza, que a celeridade como obstáculo seria um obstáculo para a elaboração de premissas essenciais uma autêntica reorganização positiva. De todo modo, o reconhecimento dessas falhas pelo próprio relator, por certo, não as apaga. E boa parte desses defeitos foram plantados pelo próprio relator, que, no meu ponto de vista, deveria ter, por responsabilidade cívica e moral, ter dado maior publicidade aos temas propostos, num diálogo com penalistas de todo o Brasil. Não o fez em sua própria cidade e, eventualmente, não o faria fora desses muros. E basta saber que aqui em Curitiba se realizou um encontro no dia 16 e 17 de março do corrente ano, sem que ninguém, salvo os poucos contatos, evidentemente, profissionais do relator, tivesse conhecimento desse encontro. E basta ver que algumas normas publicadas por ele próprio são expressões de interesses, eu digo, de indicações de pessoas do seu círculo profissional. E basta ver também a redação que o próprio relator faz no inciso 1º do artigo 18, onde ele tenta definir o dolo eventual como uma assunção de risco consentido, e o consentimento nessa produção, que coincidentemente também exprime o que uma das
inúmeras teses em relação ao dolo eventual e, de maneira estranha, pela primeira vez se inclui no Código Penal, um conceito que até então sempre foi deixado à doutrina. E com esse conceito de dolo eventual, que evidentemente se imagina que o relator tente retirar do julgamento popular alguns delitos praticados sob influência de álcool no trânsito, que essa seja a proposta, mas acaba reduzindo o dolo eventual a nada, ou seja, acaba transformando quando se exige essa aprovação do resultado, acaba esvaziando o próprio conteúdo do dolo eventual e o mesclando com o dolo direto. E parece que existe pelo menos um consenso de que o objetivo desses tipos dolosos é evitar lesões calculadas a bens jurídicos, independente de atitudes emocionais. Mas nada disso parece também ser levado em conta em relação a isso. No mais, me adiantando, menciono também dois problemas, duas contradições nos trabalhos dessa comissão. E muito embora essa primeira que digo tenha sido pelo relatório enviado diminuída. É porque, pelo que se tinha conhecimento até então, se tentava excluir a responsabilidade, por exemplo, da pessoa jurídica mediante a inclusão de uma simples palavra, a redação do artigo 13, que trata da relação de causalidade, onde se definir que se consideraria como causa, ação ou omissão humana, sem que o resultado não teria ocorrido. Essa forma seria uma forma de excluir a responsabilidade. Só que, coincidentemente, o próprio site do Senado Federal publicava reuniões da comissão especial, onde se declarava a aprovação da responsabilidade jurídica da responsabilidade penal de pessoas jurídicas, seja de interesse público ou de direito público ou privado, quando praticados atos contra a administração pública, a ordem econômica e financeira, contra a economia popular e com o meio ambiente. O que mostra que o diálogo entre essas comissões parece que não existe. E também uma outra contradição que eu destaco em relação à positivação do princípio da lesividade na parte geral, o que a princípio parece algo importante, porque a maioria, existe um consenso da necessidade de resgate dessa função político-criminal do bem jurídico, que poderia servir como diretriz de interpretação de todos os tipos da parte especial. Acontece que, muito embora se tenha proposto que não há crime sem lesão ou perigo concreto à lesão juridicamente relevante, na parte especial se continua, pelo visto, trabalhando com tipificação de perigos abstratos, o que é uma contradição com a parte geral. E penso que a subcomissão de parte especial jamais vai abandonar esse recurso dogmático dos crimes de perigo, sobretudo em temas de responsabilidade pelo produto, que tem convertido, na verdade, o direito penal num apêndice do direito administrativo. Bom, portanto, chego ao fim dizendo sobre o método material, sobre a ideologia ou o fim político-criminal que se revela das propostas gerais da comissão. Claro que esse perfil político-criminal pode ser um perfil conservador e reacionário, pode ser um perfil liberal, garantista e transformador, ou pode não ter perfil nenhum. No geral, penso que
que o norte político-criminal dessa reforma é um norte conservador e reacionário. Em alguns aspectos tenta ser garantista, mas não enfrenta os temas fundamentais propostos por um direito penal liberal. E digo isso apenas pela forma impositiva, não só pela forma que se desenvolvem as atividades, mas pelo conteúdo das propostas. Desde o meu modesto ponto de vista, essa reforma adota um punitivismo extremado, sem qualquer critério criminológico. Na parte geral, não se vê qualquer discussão que deveria ser prévia sobre o papel político-criminal que deve realizar o bem jurídico. Não se adotam os critérios modernos de imputação objetiva. Se mantém absurdamente a anacrônica, religiosa e anticientífica ideia da pena como retribuição da culpabilidade. Não se estabelecem critérios de limitação da prevenção geral e especial. Segue-se mantendo a legítima defesa como há 10 mil anos atrás, sem limitações éticos-sociais que poderiam resolver casos problemáticos de violência privada. Não se fala nada sobre princípios de direito penal democráticos que poderiam bem estar abrindo um documento para não só serem aplicados diretamente, mas também auxiliar o intérprete da lei penal. Define-se dolo, que é uma função da doutrina. Pensa-se na criminalização de pessoas, da pessoa jurídica sem resolver antecipadamente os problemas dogmáticos existentes. Mantém-se na determinação da pena resquícios de direito penal de autor, como é o caso do autoritário Instituto da Reincidência. Perde-se a oportunidade de estender a jurisdição penal para além das fronteiras nacionais, nos casos de delitos contra a humanidade. Não se enfrenta temas urgentes, como a criminalização do aborto, que bastaria um sistema justo de indicações e prazos, que leva mulheres pobres não à pena privativa de liberdade, mas à morte. Coloca-se a eutanásia como um homicídio privilegiado, quando deveria ser respeitado o direito da família por meio de um procedimento simples. Se mantém um direito penal sexual moralista, não se faz de substancial nada sobre a violência policial. Insiste-se contra toda a doutrina mundial na guerra perdida contra as drogas. Renovam-se intentos de administrativação do direito penal em temas de meio ambiente e produtos, reservando-se ao direito penal uma função meramente simbólica. Segue-se com a pena privativa de liberdade como regra, por meio de um alongamento de tempo de prisão, em que pese toda a história do fracasso, intimidação e da recuperação. E, ao mesmo tempo, um retrocesso da pena de prisão de curta duração. A reforma da legislação penal perde um momento histórico de aplicar uma política penal alternativa. Poderia-se, entre outras opções, firmar uma opção político-criminal geral inovadora, baseada na ideia da eliminação da retribuição, na prioridade de prevenção especial sobre a geral, na fixação dos princípios da subsidiariedade e efetividade como pressupostos justificativos da pena, e na limitação da pena à proteção exclusiva de bens jurídicos. No particular, poderia revolucionar o direito penal brasileiro, excluindo as concepções morais do direito penal sexual, desmanchando o direito penal de drogas, descriminalizando todos os delitos de natureza privada, condicionando a criminalização de danos ao patrimônio a interesses exclusivos da vítima. Depois disso, é que se poderia direcionar a intervenção do direito penal nas áreas até agora inatingíveis, como os delitos econômicos, financeiros e ambientais, sempre e quando a incidência, houvesse uma incidência prioritária do direito administrativo, de maneira evidentemente eficiente. Essas são algumas considerações críticas sobre a metodologia formal e material dos trabalhos da Comissão de Juristas. Se as coisas seguirem assim, não se vai encontrar, e talvez realmente nem se queira, qualquer alternativa para a construção de um direito penal melhor, nem algo melhor que o direito penal, como queria Hardbruch. Quem viver e conseguir desfrutar alguns poucos momentos de liberdade, logo verá o que essa reforma poderá causar. Muito obrigado. Agradeço as palavras do professor Jackson e concordo com o professor em vários aspectos. Nós não temos cidadãos opinando sobre
uma obra no sentido do aspecto técnico ou em questões medicinais, e no direito realmente todo mundo tem conhecimento e todo mundo quer dar palpite. Outra questão que eu gostaria de abordar antes de abrir para as perguntas é o papel da criminologia, que em um dos momentos o professor Jacques abordou também, que isso acaba sendo integrado nos currículos das universidades e parece que não chega no legislativo, não chega nos projetos e acaba gerando aí um déficit aí de análise nessa questão, né, professor? Várias questões que o professor pontuou são extremamente relevantes e deveriam ser analisadas aí, né, por todos os membros dessa comissão. Então, eu abro esse momento para perguntas, tanto no chat, falei inicialmente, mas apenas para relembrar, que quem estiver assistindo por internet pode acessar o chat do lado no canto direito e fazer perguntas. Se alguém estiver na plateia. Professor Jacques. Uma das coisas que a comissão, aparentemente, pelo que se viu da sua narrativa, uma das providências iniciais da comissão foi criar ou subdividir a comissão em duas. Uma subcomissão de parte geral, uma subcomissão de parte especial, com relatorias diversas. Parece que nós temos um problema histórico do nosso Código Penal atual, vigente, que é o fato de que a parte geral foi montada 40 anos depois da parte especial. E há um desencaixe teórico entre a parte geral e a parte especial do nosso Código, que é uma das coisas que se esperava ver revista no Código Penal atual. O senhor acredita que esse método, já que o senhor está falando de metodologia, esse método de separar em subcomissões pode trazer alguma classe de prejuízo no que tange a esse desencaixe? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta diz respeito a se o senhor, analisando a parte geral, conseguiu encontrar qual é a orientação dogmática, que, se é que há uma, no conteúdo de todo o acervo da parte geral. Obrigado, professor Paulo, pela pergunta. Eu acredito que não há problema em se criar subcomissões de trabalho. Eu acho que as subcomissões são importantes porque se trabalha em temas específicos e, evidentemente, quem trabalha a parte geral pode não ter nenhuma noção do que é o sistema financeiro, ou se tem que ser em determinados aspectos específicos da parte geral, pode não deter tantos conhecimentos. Eu acho que as subcomissões especiais conseguem coletar maiores informações sobre determinados pontos. O que é inadmissível não é a existência dessas subcomissões, é a ausência de diálogo entre elas. Me parece que era fundamental que se reunissem em um determinado tempo para ver como vai, em que pé está, né? Em que pé está a parte especial, em que pé está a parte geral, para que se não se cause contradições posteriores, né? Como essa questão que eu relatei em relação ao princípio da lesividade, ou seja, de nada adianta colocar um artigo na parte geral e uma criminalização que contraria, isso não tem a menor lógica. Então, me parece que se poderia manter essa subcomissão e reforçar um diálogo entre eles. Mas o que era mais importante, que fossem fixadas diretrizes, que essa segunda pergunta, político-criminais dessa parte geral, que pudessem migrar para a parte especial, ou seja, que todo mundo está trabalhando com uma noção de um direito penal na construção de direito penal que é o mesmo.
E isso não tem na parte geral, e esse que é o núcleo da parte geral, que deveria radiar para a parte especial, ou seja, deveria conduzir o trabalho da parte especial, deveria ser um reflexo da política criminal adotada na parte geral. Claro, isso só vai ocorrer se eles dialogarem, ou seja, enquanto existir um trabalho separado, reuniões separadas, não tem nenhuma possibilidade de uma parte especial. Nós vamos ter exatamente esse descompasso que nós temos entre a parte geral de 40 e a parte especial de 40 e a parte geral mais moderna de 84. Sei. Mas quem continua aplicando a parte especial está se lixando para o espírito que veio. Né? Eles continuam ali. Então, na verdade, a importância desse trabalho da produção especial é fundamental, porque ali até conseguir fazer com que um princípio lá da parte geral destrua aquele da parte, a gente sabe que vai ser uma longa luta, né? Vai ser milhares de livros, acho que ganharão as bibliotecas, né? Perderá o sistema de justiça criminal. Não sei se ele respondia a tua pergunta, mas me parece que talvez a nossa função seja essa, de fomentar que se não se fez até agora, pois, que não se cumpra esses 30 dias que ele tem de prorrogação e que, a partir, comecem a dialogar e enfrentem essas contradições que possam eventualmente existir. Bom dia, professor Jackson. Oi. Bom dia. O senhor fez uma crítica com relação à inclusão de um conceito de dolo eventual, que praticamente desnaturaria essa ideia, acabaria vinculando ele à ideia de dolo que a gente já possui no Código. Qual seria a sua sugestão de redação ou sugestão para a alteração para que a gente abrangesse de forma pontual a possibilidade a caracterização legislativa do dolo eventual? Oi? Eu vou deixar essa para o Doné, que vai trabalhar dolo daqui a pouco. Mas, desde o meu ponto de vista pessoal, o grande problema foi a redação de 84, né? Porque quando se define como uma mera criação de risco, claro, isso causa um problema terrível, porque a criação do risco simplesmente não serve, não resolve, pode estender demasiado a punibilidade onde não é o caso. Claro, a gente tem 10 teorias sobre dolo eventual, que você poderia assumir, inclusive, algo que fosse mais objetivo, como probabilidade.